O seu problema é que você se importa demais com o que os outros pensam. Vou compartilhar com você aqui algum, alguns relatos a partir de conversas que eu tenho. Eu não vou citar o nome, mas é aquela história, né? Não conta o nome do santo, só conta o milagre. E eu vou compartilhar porque pode ajudar você de alguma forma. Da mesma forma que essa pessoa tem esse problema, pode ser o seu problema também. Ou você pode ter um outro problema parecido, mas você pode se identificar e com o que eu vou falar aqui eu posso agregar valor de alguma forma para você. Paulo, eu tenho vizinhos fofoqueiros e como eu trabalho de casa, trabalho em home office, ou enfim, a pessoa é uma autônoma, trabalha por conta própria e aí ela trabalha de casa, por exemplo. Às vezes não o tempo todo, mas a maior parte do tempo. Então, vira e mexe os vizinhos, um vizinho ali, aqui, outro ali, sabe, vizinho fofoqueiro? Vira e mexe esses vizinhos, vem essa pessoa em casa, uma certa frequência, vem essa pessoa em casa, em horário comercial, durante a semana, e aí é onde provavelmente rola a fofoca. E essa pessoa, ela percebe, ela imagina que rola essa fofoca, que rola esses comentários negativos pelas costas, esse julgamento preconceituoso, silencioso. E aí, a partir disso, essa pessoa ela fica incomodada. Porque o que acontece? Como ela é muito vista em casa, é como se ela fosse desempregada. É como se ela fosse vagabunda. Entendeu? Ela fosse uma inútil que fica coçando o saco o dia inteiro dentro de casa. Por isso que ela está em casa. Ela não está em casa trabalhando. Como se em pleno 2026 não existisse ainda internet, celular, como se você não pudesse trabalhar dessa forma, trabalhar de forma online. Não, é como se a gente estivesse ainda na década de 70 e só fosse possível a gente trabalhar como CLT, a gente trabalhar numa empresa presencialmente, em que a gente tem que sair de casa todos os dias, de segunda a sexta ou segunda a sábado, e se deslocar para uma empresa e bater ponto, ter um chefe ali do lado vigiando o que a gente está fazendo, trabalhando ali com outras pessoas, como se até hoje a gente só tivesse essa opção de trabalho. Então o que acontece? O vizinho, desconhecendo os bastidores da vida dessa pessoa, ele julga pelas aparências. Ele julga a partir dos referenciais dele, a partir da cabeça dele, a partir do que ele está vendo. E a partir do que ele está vendo, ele constrói uma imagem. Ele constrói um achismo, uma opinião. Ele tem uma impressão a respeito dessa pessoa e da vida dela. E da vida profissional dela. Então ele vai julgar a partir do que ele está vendo ali, a partir do que ele consegue acessar, que é muito pouco, que é muito superficial. E a partir disso é onde pode acontecer fofoquinha, pode acontecer preconceito, pode acontecer críticas, deboches e por aí vai. E aí essa pessoa estava compartilhando comigo que percebe pelo olhar, alguns comentários, que acontece de fato isso, esse preconceito, essa falsidade, entendeu? E aí dificulta para que ela tenha um bom relacionamento com esses vizinhos. Ela prefere não interagir muito, no máximo ali um cumprimento por educação, mas evita ficar conversando muito porque evita ali estreitar os laços, né? Criar uma conexão e alimentar uma conexão por conta de tudo isso. Ela prefere se manter distante por conta
dessa percepção que ela tem. Então, se for para ter uma amizade na falsidade, ela prefere não ter. E eu concordo com ela. Eu concordo com isso. Mas aonde eu quero chegar? Você talvez seja como essa pessoa. E eu no passado eu já me importei mais com essas coisas também. Mas eu venho me trabalhando ao longo do tempo para eu lidar com mais tranquilidade em relação a esse tipo de coisa. E no que você aprende a lidar com esse tipo de situação, isso vai te ajudar para lidar com outras situações. Porque é uma mentalidade que você desenvolve. Então, esse talvez o ponto central. É essa preocupação excessiva com o julgamento do outro, com o olhar do outro. É querer controlar o que você não pode controlar, o que não compete a você. E no que você faz isso, você deixa de focar em você mesmo, naquilo que você de fato pode controlar, que é a tua própria vida. Não importa o que o outro acha, o que o outro pensa, a partir do que ele vê de você. O que importa é o que você está vivendo, o que você pensa de você. É você saber o que você está fazendo e deixando de fazer. Você é quem tem que saber a maneira como você trabalha, a sua rotina, o seu estilo de vida, os seus valores, os seus objetivos, quanto você ganha ou deixa de ganhar financeiramente, se você está satisfeito ou não com o seu trabalho, se você quer mudar ou não, se você quer trabalhar fora ou quer trabalhar em casa. Quem tem que saber é você. Até porque você vai perceber que tem muita hipocrisia, muita incoerência. Às vezes essa mesma pessoa que está te julgando ali, ela está numa condição, está na mesma condição ou está numa condição pior. Ou ela tem um parente ali morando com ela que está na mesma condição que você, ou numa condição até pior, como eu disse. Às vezes é uma pessoa, por exemplo, que trabalha fora, mas está insatisfeita, está infeliz, não está sendo reconhecida, está ganhando mal, está infeliz no trabalho que tem. E aí? Percebe? É uma pessoa que está num relacionamento tóxico. Então tem outros problemas que você nem conhece às vezes, problemas às vezes muito piores que os seus. E que essa pessoa às vezes nem conhece também. Ela às vezes acha que conhece os seus problemas. Ela pode até conhecer uma parte, mas ela não conhece tudo. A maior parte ela não conhece, mas ela vai te julgar. Ela vai te julgar a partir do que ela conhece ou acha que conhece. Mas ela tem os problemas dela também. Os familiares dela também têm problemas. E às vezes é um julgamento, uma crítica que faz a partir do que vê de você, que tem até uma inveja envolvida. Sabe? Então, relaxa. Relaxa. Você pode ter certeza que a grama do vizinho não é mais verde e que o julgamento dessa pessoa não vai fazer diferença para você. Não vai. E você não é obrigado a ter amizade com essa pessoa, a conviver, a conversar. Não é. Cada um vive a sua vida ali. E dane-se o que ela pensa a seu respeito. E dane-se o que você pensa a respeito dela também. Ela também não tá nem aí. E se ela tá aí, quem tá dando mole é ela. Entendeu? Porque ela também devia estar cagando e andando pro que você pensa a respeito dela. Nenhum paga conta do outro, vocês não dependem um do outro. Então, que cada um viva a sua vida. E se essa pessoa ela está acomodada no nível de vida que ela tem hoje, no nível intelectual, emocional, financeiro, profissional, ela está conformada ali com a vida que ela tem hoje, é problema dela. Às vezes é uma pessoa ali estagnada intelectualmente, com ideias totalmente ultrapassadas, uma pessoa que não investe no intelecto. Aí você vai esperar dessa pessoa um determinado entendimento ali que exige mais da cognição, do intelecto. Uma pessoa que caga e anda para a inteligência emocional. Aí você vai esperar dela um maior autocontrole. Aí você que está errado. Você não pode esperar da pessoa uma coisa que ela não tem, que ela não pode entregar. A partir da realidade dela, dos investimentos dela. Então é uma pessoa que ela tá lá no século XVIII às vezes ainda. Ela não se atualizou. Ela está por fora do mercado de trabalho, das possibilidades de trabalho que existem hoje em dia.
do que está acontecendo na sociedade. Ela tá por fora, ela não tem interesse. Ela tá acomodada ali na bolha dela, na realidade dela, com a cabeça ultrapassada que ela tem. Ela tá se ela tá se restringindo a uma realidade ali que ela vive, mas assim, que é muito baseada, que assim é muito influenciada pelo que ela viveu no passado, pelo que ela aprendeu no passado, numa época que não existe mais. Então, uma pessoa que tem certas crenças limitantes, ela não conhece certas possibilidades que existem hoje em dia, certas tendências, certas mudanças que aconteceram, inclusive em relação a essa questão das tecnologias, das possibilidades de trabalho. Então, é natural esse estranhamento dela. Isso escapa dos padrões aos quais ela está apegada e acostumada. Os padrões que ela aprendeu ao longo da vida toda dela. E que se ela perder esse vínculo, se ela se desapegar desses padrões, a vida dela perde sentido. É uma pessoa que não consegue viver sem essas referências. Ela pode até às vezes surtar, vai saber. Ela depende dessas referências, desses padrões, dessas crenças, desses valores, dessa maneira de pensar e enxergar, para que ela consiga levar a vida dela. É o chão dela. Então não queira tirar esse chão dela. Você só vai arrumar problema para você. É só desperdício. Entenda que é uma pessoa com outra cabeça, que ela viva a vida dela e você vai viver a sua. Para de desperdiçar tempo, energia, dando atenção e importância para essa galera. Bora para cima que é só o começo.